Não bastasse o walking tour de manhã, o almoço na varanda de Tambaú, a gente resolveu que a gente ainda vinha agora no... Sede louca de viver, meu coração tá no meio da lagoa. Mas a gente, assim, a trajetória dele, o que ele significou para Paraíba e para o Brasil foi muito importante historicamente falando. A gente chegou agora aqui no ponto mais oriental das Américas. Ih, tá estourando. Mas é muito legal ter um espaço assim na cidade. Foi o rolê que a gente mais gostou. Aí é R$3 a entrada. Não vou aguentar. Guaxinim? Eu nunca vi um guaxinim na minha vida. Tava falando com o Diogo que ser pobre é fazer escolhas com um pouco de dinheiro que a gente tem. Que a gente tá viajando e economizando. A gente tá pegando ônibus, a gente andou o trajeto inteiro em vez de pegar algum transporte no meio pra poder economizar. Então a gente economizou nessas coisas. Também não pagamos ingresso pra entrar no museu, por exemplo. Isso é importante. É, que era R$20 pra cada um, a gente não pagou. É, a gente deixou Aí de o conhecer outro o lá... museu pra fazer outras coisas. Que agora, por exemplo, é que a gente quer pro rodízio de churrasco. Isso. Por exemplo, a gente foi nos museus, mas que eram gratuitos. O que Aham. tinha que pagar, a gente não entrou. Sim. Um era 20, que era o da Cannabis, e o outro era 20 também, que era o do Centro Cultural de Assis lá. A tem gente que tá fazer querendo, escolhas. a gente ainda não sabe, né? Mas é isso, basicamente ser pobre é fazer escolha. Se você vai economizar uma coisa pra gastar numa coisa que você quer mais. Não bastasse o walking tour de manhã, o almoço na varanda de Tambaú, a gente resolveu que a gente ainda vinha agora no Centro Cultural São Francisco, porque agora de noite vai ter uma apresentação às 5h30, na verdade, e vão ser duas apresentações, uma de jazz e a outra é uma banda que a gente quer conferir. E aí de manhã a gente deixou de pagar o ingresso, que era R$20 por pessoa, e agora a gente vai conseguir gratuito, porque o evento é gratuito. Então a gente vai matar 2 em 1, conhecer o lugar por dentro e ainda ver uma apresentação. Vamos ver se vai ser legal, né? Pô, se a gente soubesse de manhã, a gente teria ficado aqui a tarde toda esperando. É. O rolê. Olha só como é bonito lá o Centro Cultural, que era uma antiga igreja. Maneiro. E aí, como a gente não sabia, a gente veio de manhã, voltou pra casa, almoçou pra lá, né? E depois a gente foi pro roxo, tomou banho, trocou de roupa e veio, voltou pra cá. Caraca. Gastou um pouquinho de passagem, mas vai compensar, né? É, mas a gente tá morto já. Cansado. Andamos muito. Agora ele pega os versos de... Mostra a lua. Não bastasse o rolê todo que a gente deu hoje, a gente ainda jogou uma sinuquinha, o Diogo perdeu, foi 2 a 1. Aí a gente pegou 3 cervejinhas que a gente ganhou de um hóspede que foi embora e veio aqui no trailer, que o Diogo vai mostrar pra vocês, comer um x-tudo e um x-bacon. 16 reais. R$12 o x-bacon e 16 o x-tudo. E depois a gente vai dar um rolê ali na orla. Mostra ali o trailer. Olha o trailer. Bonitinho. Oi pessoal, a gente veio no Som na Calçadinha, que é um luau que acontece aqui na Praia do Bessa e toca só MPB. É um projeto cultural e ambiental, porque também fala sobre o meio ambiente, respeitar a praia e tudo mais. Então, tô muito animada. Eu nem tô aparecendo quase, vocês estão presos. Dá sorriso. Que baião, pois que baião, sede louca de viver. Meu coração tá no meio da lagoa, na riqueza do baião. Na Paraíba tem o ponto mais oriental, dinossauro.
Oi pessoal, tudo bem? Hoje é uma terça-feira. Hoje é uma terça-feira, a gente veio de bike, mostra aqui, fazer um rolê pela orla de Cabo Branco, e aí a gente parou aqui na Fundação Casa de José Américo, e a gente aprendeu um pouquinho mais sobre esse homem, né? E é muito legal, e é um museu, uma fundação guiada, gratuita, que não tem muita divulgação, então acho que vale a pena vocês virem. E é bem pertinho, assim, daqui da orla de Tambaú, de Cabo Branco, é na frente, literalmente. O Diogo vai mostrar pra vocês que o mar é ali. Então, assim, vale muito a pena parar. É uma visita guiada, durou mais ou menos 1 hora, né, o guiamento, mas a gente também ficou perguntando coisas e entendendo mais sobre os assuntos. E esse homem tem muita história para contar. Pelo que a moça estava guiando a gente, o cara foi uma figura pública muito significante aqui para Paraíba, como governador, foi deputado, governador, senador, advogado, poeta, escritor. O cara fez muita coisa. E a gente tá aqui na casa dele, que é um museu hoje em dia, né, que foi doado pelo filho. E tem muita coisa a ser conhecida, então vale muito a pena vir conhecer. Uma coisa interessante que a gente aprendeu sobre a bandeira, né, que é essa aqui, ó. A bandeira aqui da Paraíba, ela é preta e vermelha. A gente aprendeu aqui na fundação hoje, né? Porque a gente já tinha ido em um outro museu, que era o Museu da Cidade. Tinha lá a explicação, só que a gente não se aprofundou muito para saber. Mas aqui a moça contou e explicou pra gente, né, que na época da política de café com leite, né, que o centro do Brasil era São Paulo e Minas Gerais, aí nesse período aconteceu aqui na Paraíba uma revolta, que foi uma cidadezinha aqui no sertão da Paraíba, bem no interior. Se chama Princesa Isabel. Aí nesse período teve essa revolta que o José Américo ele era secretário da segurança aqui do estado e ele enviou tropas para lá. Aí acabou tendo a guerra e tudo mais, teve muitas mortes e a bandeira ela é preta e vermelha, o preto significa o luto e o vermelho significa o sangue. Aí já a palavra nego. Como funcionava? Os paulistas, quem era de São Paulo tinha que indicar o de Minas e o de Minas de São Paulo. Aí parece que teve uma época que um paulista indicou outro paulista. E aí o pessoal, aí a Paraíba... Junto com Minas Gerais e outros estados. E eu acho que Rio Grande do Sul também, se não me engano. Rio Grande do Sul também. Falou nego com relação a essa candidatura desse presidente paulista, porque deveria ser um mineiro. A gente aprendeu hoje, foi muito legal, né, saber sobre essa bandeira. E também um pouquinho da história de José Américo, né, que é muito boa. Sim, ele... foi um homem branco, rico, nascido em engenho, provavelmente com escravos. Mas a trajetória dele e o que ele significou para Paraíba e para o Brasil foi muito importante historicamente falando. Mas é aquilo, né? Era um homem branco rico, né? Então a gente também tem que levar isso em consideração. Mas é muito interessante parar para poder entender mais e conhecer essa casa, que é muito bonita, da década de 50, tá muito bem conservada. Tem até roupa dele aqui, tipo assim, muito legal, vale muito a pena. Também. Muito bom. Muito a pena a visita. Funciona de 9 da manhã às 4 da tarde, todos os dias, exceto segunda-feira. Olha o horário aí agora. E aí vale a pena vocês darem uma visitinha, porque, como eu falei, é bem perto de tudo. Provavelmente vocês vão conhecer a orla de Tambaú, a orla de Cabo Branco, então só dá uma passadinha aqui, vale a pena, né? E uma última informação é que esse bairro aqui se chama Cabo Branco, ia se chamar José Américo, né? Porque ele foi um dos primeiros a morar aqui nessa região, que era uma vila de pescadores. Ele falou que não queria que fosse o nome dele, né? Essa homenagem, porque aqui tinha uma falésia que era branca. O bairro foi nomeado por conta dessa falésia branca que tem aqui perto. Que ele via da janela da casa dele. Que ele via da janela dele. Que então... é bem ali é tipo, onde é? Ali aquela, não dá pra ver por causa da coqueira. Mas a gente faz, nessa parte do tour, a gente dá uma olhadinha e realmente dá pra ver. Agora não existe mais essa parte branca, porque com o tempo foi, né? Erodindo, mas ficou esse nome por causa disso, e é muito legal, porque ele não foi tão presunçoso a ponto de colocar o nome, né, José Américo. Apesar de hoje existirem bairros com esse nome por homenagem. E também aqui tem uma biblioteca antigos e também acontece cinema. Essa informação é muito legal. Toda primeira quarta-feira do mês tem um cinema, né? Que horas ela não falou, né? Não, mas acontece um cinema. Pesquise no Instagram deles, que provavelmente deve ter lá informação. Toda primeira quarta-feira. E a gente deu mole. Não deu mole não, a gente não sabia, porque a guia mesmo falou e a gente também percebeu que não é bem divulgado. O que é muito triste, porque, nossa, seria muito legal. E é mais um rolê cultural pela cidade, né? É uma coisa que, infelizmente, tem muita gente que fala que não tem tanta coisa pra visitar, mas tem sim, é só saber procurar. E é bem pertinho, muito perto aqui dos pontos turísticos, né? Principalmente da praia da Orla, que é difícil de encontrar um museu assim. Então é isso. A gente chegou agora aqui no ponto mais oriental das Américas. Ih, tá estourando. Porque parece que aqui é literalmente isso que tá falando. Da América aqui, América do Norte, Sul, Central. Essa aqui é a ponta
mais ponta perto do Oriente, sabia? Hã? É. Diz as informações aí. Doideira. E aí a gente chegou aqui no Bosque dos Sonhos, a gente tá do lado de dentro do bosque. Ah, e já adiantando, ali no começo a gente já viu que tem chaveirinho, 3 por R$5. Eu tô apaixonando. Pra quem quer, né, comprar alguma lembrancinha, que tá muito mais barato do que os outros lugares que a gente viu. Só Tá bem chaveiro, legal. por enquanto. Não, tem umas artesanatos também muito legais. É. Tamo na baba, filhote. Aqui no Bosque dos Sonhos é uma terça-feira, né? Não tem muito movimento, poucas lojinhas abertas. Mas é muito legal ter um espaço assim, né, na cidade. Imagino que dia de final de semana tenha mais movimento, mais lojas abertas, mais coisas pra fazer aqui. Mas olha, tem um salão de jogos, tem uma área de piquenique, tem um monte de barraquinha de lanche, um monte de barraquinha de artesanato, espaço arborizado, né? Tem Tem- coisa de criança, parquinho de criança, escorregabunda. Umas dinossauro. esculturas, uns bancos também de escultura. Sei lá, bonitinho, que é uma área muito legal. Dá pra fazer piquenique, tem espaço para motorhome, então é bem legal. Assim. Espaço pra motorhome, isso é legal também. Isso é interessante saber. E é legal porque, assim, acho que pra quem mora aqui também, né, deve ser um rolê legal, né, de final de semana, assim, um dominguinho. Vamos dar uma passeadinha lá no bosque, almoçar lá. Deve ser legal. Maneiro. Boa dica. Ai, já me bom tô lugar. cansada. Ó, gente, informação importante. A gente tá aqui no Bosque dos Sonhos, aqui no Farol de Cabo Branco. Olha, gata pra Ceci. E aqui a entrada é gratuita nos dias de semana e nos finais de semana você paga R$12 por pessoa. Então para você usufruir das coisas que tem aqui dentro, que é sala de jogos, parquinho para criança, restaurante e tudo mais, você paga R$12 por pessoa. Então é importante saber disso, né? Paga o estacionamento também, porém, caso você consuma alguma coisa dentro do bosque, em restaurante e tudo mais, você teoricamente ganha R$12 de desconto, que foi quanto você pagou na entrada. Você fica doido com esse Adoro artesanato, adoro. Tem como levar na viagem. Fica E a assim. gente, amor, a gente tem um espírito de artista, querendo ou não, a arte persegue a gente, graças a Deus, que é uma coisa boa. Então, a gente gosta também de consumir, não tá só na gente também, né? A gente gosta de ver dos outros, é muito lindo. Então, eu quero levar tudo, mas a gente não compra nada, porque a gente não tem como carregar. Só fica na vontade. Ó, ao vivo aqui, pessoal. Dizendo a prova do licor de merda. É o nome do licor, tá, gente? Tem álcool, eu não gosto de álcool, né? A gente vai gostar. Gostoso. Docinho, né? De amendoim. Ela passou, ela falou. Ah! Bom, gostei. Gostei. Não, pimenta não, pelo amor de Deus. Tem o de maracujá também, sem a pimenta. Quer provar? Vamos provar, vamos provar. Já. Eu só tenho um pouquinho que eu não gosto de tomar álcool. Mas esse cooler não tem gosto de álcool. Tem. Parece um suquinho de uva com gás, é tão gostoso. Eu quero um pouquinho. É bom também isso. Melhor? Esse aqui é bom. Esse mousse de maracujá. Parece mesmo. Gostasse? O ponto mais oriental aqui do Brasil se encontra aqui na Paraíba, que é a Lisandra. Que é essa escultura aqui, ó. Ó, a gente tava aqui no Bosque dos Sonhos. A gente passou por essa escultura pensando que A gente tava ali dentro, a gente viu isso daqui. Só que a gente quer uma escultura, a gente não sabia que essa porra era um farol. ao vivo aqui, pessoal. Pega a Valdez. Denúncia aqui, ó, passou pela Caralho, a escultura, gente não andou era até lá embaixo. Censura. Costura. Censura, eu falei. Ah, tá. Ó, essa aqui é a escultura, então. Farol, agora Não, me isso aqui explica. é farol, né? Aonde que tá a... Farol de Cabo Branco. Ah, lá em cima. Putaria. Depois desse rolê que fizemos lá no Farol, lá no Bosque dos Sonhos, né? A gente tava voltando. No caminho a gente encontrou um ninho de corujas, que era lá perto do Farol, muito maneiro. A Lisandra ficou encantada, ficou com medo de atacarem ela. Olha, amorzinho. Olha, amor. Eles entrando pro buraco, patoquinha. Ah. Tem uma visão panorâmica da cidade, lá perto desse farol também. Tem uma ladeira que é pra ir em direção ao farol. Falei pra Lisandra me gravar descendo a ladeira, porque ela descia muito rápido. Acho que eu chegava a uns 90 km por hora descendo essa ladeira. Foi muito doido. Eu caguei de medo, mas foi maneiro. Como a orla de Cabo Branco é muito bonita, a gente passeava de bike lá toda hora. Então no final de tarde ficava muito bonito passear de bike lá e era muito maneiro. Esse foi o rolê que a gente mais gostou. A gente finalizou esse dia, né, de passeio lá de bike pela orla, no museu e no farol, na praia. A gente foi pra praia de bike mesmo, a gente foi lá tomar um banho, ficar
lá relaxando e tudo mais, pra depois finalizar o dia indo pro hostel. Hoje a gente veio aqui no Parque Zoobotânico Bica. E aí a gente veio Oi? sem saber muito mesmo, porque eu fiz mais ou menos um roteiro das coisas que a gente queria fazer aqui, que eu queria fazer aqui, só que faz tanto tempo que a gente nem lembra mais o que é. E aí a gente veio dar uma passadinha, R$3 a taxa, eles falam que é taxa de uma taxa de preservação, assim. Aí é R$3 a entrada. Hoje é uma quarta-feira, tá? A gente veio junto com o ônibus escolar. Não junto, mas entramos junto. E aí, cheio de criancinhas. Os comentários são muito legais deles sobre os bichos, né? E aí a gente tá dando uma olhadinha aqui. Vamos passear e vocês vão conferir agora esses clipes do nosso passeio de hoje. Hoje é o nosso penúltimo dia. Último dia oficial de rolê aqui em Jampa. Então a gente já tá sentindo saudade. Olha, ali é a entrada. Eu gosto nem A da parte das rapinas, né? Das aves. Bem legal. E aí aqui atrás já chega a parte dos Os macacos. macaquinhos. E tem um playground deles ali, eles estão brincando no balanço, passando de um lado pro outro no sofinho. Olha, gente, já botei de tobogã aqui, ó. Fazendo tobogã. Coitadinho. Tomando uma água. Ai, gente, tem um parquinho aqui, ó, pra criançada. Tive um passeio de escola, muita criança. São um lugar bonitinho de lagoa. E aí, meu amor, tá gostando? Tá, só ficou com medo das cobras. Não tem medo de cobra. Au! O cavalo tá mandando. Mas por que tu gosta, Tamanduá? Ele é fofinho, tem narizão, olha. Olha o gatinho ali dentro! Botando mão pro jabuti. Meu Deus, o que tá acontecendo? O jacaré vai comer o gato. É mesmo, tem um jacaré dentro. O jacaré comeu o gato já era, filho. Não, mas não tem como, ele não vem até aqui, não. Que bonitinho esse daqui de cabeça vermelha. Acho que eu já tive um igual desse que comeram lá no Marajó. E esse aqui de andar o quê? Um jabuticão? Caraca, um jabutizão. Tamanho do bicho. Ah, é tartaruga da Amazônia, filha da puta. Tu não sabe, não? Cadê? Indígena fajuto. Que isso, amor? Tracajá, bonitinha. Já tive um tracajá. Mentira. Já, te Comeu juro? ele? Não, a gente botou no mato de novo. Olha o beija-flor, olha o beija-flor. Ah, ele parou pra falar com a gente. Aqui, olha, tá aqui, escondido na sombra. Macaco. Aqui, ó. O ovo dele aqui, ó, parece um morango murcho. O ovo dele? Olha, branco. Meu Deus, que ovo feio, cara. Olha. Tadinho, ele se sentiu muito... Ai, tô a fim de comer o milho também. Milho cozido com manteiga em cima. Não vou aguentar. Macaco! Olha o macaco! Guaxinim? Eu nunca vi um guaxinim na minha vida. É do Sabe Guardião como da falar? Galáxia. Guaxinim é mesmo, é do Guardião. Ah, que espaço gostoso. Irara? Ai, Irara. vou sentar aqui. Olha, irara, parece um furão. Nunca vi uma irara. Nem um furão também. Ela tá dormindo. Tá Mentira. longe, não dá pra ver não. Ela tá lá dentro. Ah, Lá deve ter ar-condicionado. Macaco, esse é meu macaco preferido, ó. o quê? Sagui. Esse é o meu preferido, ó. Esse? É. Mas esse daí também é albino. Não é esse não, vejo, é sagui. Só que É, ai, que bonitinho. Não é esse não. Que bonitinho. Não é esse que eu acho bonito não. Qual o nome daquele que eu acho que ela de Belém? Ouve. Vai adorar. O quê? Olha esse caminho aqui, ó. Será que é perigoso? Não, né? Porque jamais aqui pra dentro. Não tem nada a ver. Que bonitinho esse caminho, né? A pessoa no nosso terreno tem um caminho, uma trilhazinha dessa. Porra. Olha o bichinho solto, é uma cutia. Meu Deus! É uma cutia. Meu Deus, eu tô gravando! Acho que isso daí a gente caçava lá no interior e comia. Bonitinho, um ratinho gigante, né? Ai, que barulho gostoso. Parece até sonoplastia, né? Sim. Ai, eu morro de saudade. Natureza. Marajó era gostoso. É, eu tava lembrando do Marajó mesmo. Gente, olha aqui, ao vivo. O Diogo foi picado por uma cobra. Atenção, Fátima, William Bonner. João Bonner? É o William, besta. Eu falei William. Mostra aí o teu filme Invencível. Então, no filme Invencível lá, ele ficava preso numa cela parecida com essa cena acontecia, eu tô falando. O filme Invencível é aquele que fica segurando um tronco por muito tempo. A pesquisa aí. Lá Essa cena é muito parecida. Vai! Então, gente. Então, gente, a gente levou em quadro. Mas realmente, mas só que foi de um jeito bom. Ali perto ali do dinossauro, parou esse guarda municipal pra falar pra gente que direto aqui tem assalto. Caraca, que doideira, lá, mano. Lá a gente só tirou foto 5 dinossauros. Então, Tirando foto com Aí você dinossauro, a gente dando mole lá. Com Parece que aqui celular. do lado do Parque Zoobotânico tem uma comunidade. Bem Aí o brava, pessoal pelo visto. pula o muro pra assaltar, cara. Que doideira. Justamente no dinossauro que a gente tava tirando foto. então ele falou que lá pro final só tem um lago. É. Então a gente tá voltando. É. Tá ali perto A ali parte do centrinho. dos animais é só mais na frente, assim, do parque.
babado, bicho. Doideira. Esse bichinho bonitinho, eu nunca vi esse bichinho na minha vida. Que bonitinho. Meu Deus, eu nunca vi esse bichinho na minha vida. Parece um furãozinho. Oh, meu Deus, eu achei que o bichinho não tava aí. Ele é um macho, olha o saco dele. Meu Deus, que sacão. Gente, deixa eu falar nossos principais... Eita, tô com um galo aqui. Principais animais. O que você gosta mais, você sabe? Eu gostei mais do leão. Eu nunca tinha visto um leão pessoalmente. É. Eu acho que eu também. Não lembro. E acho que dos pavão. Pavão? Avestruz? Avestruz, que eu nunca tinha visto de perto também. Eu gostei do guaxinim, cascavel e daquele bichinho verdade. que a gente vai mostrar agora. É, da A gente já da voltou jiboia eu aqui pra gostei ver ele, também. Eu gostei muito dele. Lá ele. Não gostei da jiboia, eu gostei da cascavel. Ah, como é. ela anda assim. Aquele bichinho é muito fofo e o guaxinim nunca tinha visto um. Ele é muito bonitinho, parece que ele tá usando uma máscara. Verdade. E aproveitando esse vídeo, se inscreva no canal. A gente tá no nosso último dia aqui em João Pessoa. A gente já fez muita coisa, então esse vídeo vai dar trabalho pra editar. Então se inscreva no canal, curte o vídeo, comenta o que vocês acharam da nossa passagem aqui por João Pessoa. Compartilhem com as pessoas que vocês acham que vão achar legais também. Todos os animaizinhos foram vítimas de tráfico ou possuem alguma deficiência que não dá pra eles voltarem pra natureza. Alguns animais se sentem confortáveis com a vegetação natural. A gente gostou muito desse rolê aqui em João Pessoa. Um bom lugar pra ir com crianças, né? Bom demais, A recomendo gente tirou demais. quanto tempo mais ou menos aqui? Uns 3 horas de caminhando aqui, andamos pra caramba e tinha muita coisa pra ver também. Muito legal. Bom passeio. Aproveita. Olha, gente, antes da viagem eu tava pesando 85 quilos. Agora, com 6 meses que a gente completou viajando, bora ver quanto eu tô pesando. Perdi mais de 10 quilos. Nessa 6 meses, que doideira. A gente veio aqui pra Orla de Cabo Branco e a gente vai ver o pôr do sol aqui. Muito bonita a paisagem, a lua aparecendo. A gente queria ir lá no Porto Sol do Jacaré, que a gente não conheceu, mas aí tava caro, o Uber é meio longe. Pra ficar pra uma próxima. A gente deixou pra ser alguma coisa pra gente conhecer na próxima vez que a gente vier. E aí agora a gente vai comer lanche gostoso. Vai fazer um rolê gastronômico agora. Comer uma coxinha, um lanche talvez. E o Milk Moo. Promoção hoje. Oi, pessoal. Agora a gente tá aqui na Galeria Paraíba, perto da varanda de Itabaú. E eu encontrei uma loja muito linda, Graça Natural, que é uma loja familiar. Quem entendeu a gente foi a Monique, que é a filha da Graça, que produz as roupas aqui em 100% algodão. E é natural porque os tecidos são todos naturais. E foi um amorzinho de atendimento, ela me deu um brinde ainda. E nossa, fui muito bem atendida e além disso, as peças são lindas, maravilhosas, feitas à mão, artesanato daqui de João Pessoa, Paraíba. A gente tá aqui nesse hambúrguer. Muito bom, muito bom. A gente recomenda demais. Não, pessoal, é Roberto Lanches. Roberto Lanches. Aqui em Tambaú. Muito bom, muito bom. Olha quanto que é esse hambúrguer. R$12 x-bacon. É o melhor que tem. Ó, preparativos pra ir embora. Tetris pra colocar as coisas dentro. No meu caso, eu tô pisando aqui, ó. Ver se entra, tirar o ar e ver se entra na minha mochila. A gente tá indo embora de João Pessoa. A gente já tá agora em Recife, em Pernambuco. Voltamos, sem querer, só tá no caminho. Popô na boca. Estamos a caminho de Salvador. Sim, e depois morrer de São Paulo. A gente já conhece Salvador, então a gente pulou e a gente vai direto pra Morro. Então, só dá uma passadinha pra dar tchau, pra vocês verem o próximo vídeo, se inscreverem no canal, deixar o like.